A paz do Eterno a todos os irmãos que estão vendo esse vídeo. Que o Iá ao vivo, Todo-Poderoso, esteja na casa de cada um, na vida de cada um dos irmãos. Que Ele venha abençoar a vida de vocês grandemente, em nome de Yahshua Mashiach, seu filho amado. Bom, irmão, hoje vamos gravar mais um vídeo, né? Dando continuação falando sobre o nome agora do Filho, né? O nome do Messias, de nosso Salvador. Na segunda parte a gente vimos o nome do Pai, né? Ou como os tradutores maldosos usados por Satanás esconderam o nome do Pai, né? E o nome do Filho e o nome de vários personagens das Escrituras. Então agora vamos ver o nome do Filho, né? Yahshua Mashiach. Espero que Yahweh venha abrir o entendimento de vocês, abrir os vossos olhos, que venha tocar no seu coração e vocês venham entender tudo que a gente passar aqui, tá certo, meus irmãos? Vamos dar início. Vamos começar a nossa leitura, meus irmãos. Aqui estão algumas folhas que eu imprimi, como vocês podem ver. Folhas de um dicionário, né? Vejam. 2 dicionários diferentes. E vamos começar, né? Aqui está meu caderninho de anotações. Com o nome do Altíssimo, né? Em hebraico, a transliteração, a pronúncia. Mesma coisa o nome do Messias, em hebraico. A transliteração para a nossa língua e a pronúncia. Vamos lá. Foi feita uma pergunta há 2.700 anos atrás. Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites do orbe, ou seja, dos céus, do firmamento? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se és que o sabes? Isso aqui é Provérbios 34. O nome do Eterno é Yahweh. Este nome aparece mais de 6.820 vezes nas escrituras hebraicas, mas ele foi tirado das nossas traduções e no lugar eles colocaram a palavra Senhor, que significa Baal. No lugar do título Al, que significa Criador, eles colocaram Deus, que tem origem em Zeus. Portanto, Deus é igual a Zeus. As primeiras Bíblias do Vaticano diziam: no princípio criou Zeus o céu e a terra. As Escrituras nos mostram que a salvação vem por invocar o nome do Eterno. Joel 2, 28 ao 32. Por isso, os nomes usados por Satanás tiraram o nome do Eterno e de todas as nossas traduções. E em seu lugar colocaram o nome de ídolos. Eles também mudaram todos os nomes que traziam o seu nome, até mesmo o nome do Filho do Eterno. Foi mudado para Jesus. Isto foi feito para esconder o nome do Eterno que está em seu nome, pois o Filho herdou o nome do seu Pai em seu nome. Filipenses 2, 8 ao 11. O Pai se chama Yahweh e o Filho se chama Yahshua. É fácil ver o nome do Pai e o nome do Filho. Por isso o nome do Filho foi mudado. Eles mudaram o nome do Criador, o nome da cidade santa, para Jerusalém. Seu nome é Yahshalom. No nome da cidade é fácil ver o nome do Eterno Yahweh. O próprio Eterno disse: a cidade que é chamada pelo meu nome. Deuteronômios 9, 18 ao 19, 1 Reis 11, 36. Eles mudaram o nome do povo do Eterno para judeus, e isto para esconder o nome do Eterno, pois as Escrituras dizem: o povo que é chamado pelo meu nome. Deuteronômios 9, 18 ao 19. O nome deles não é judeus, e sim Yaldim, pois Din significa povo. Yaldim significa povo de Yal. Jeremias chegou a dizer: eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. Jeremias 15, 16. Pois o nome dele não é Jeremias, e sim Irmial. Assim fica claro que o nome do Eterno e do seu Filho foi escondido da humanidade. Jeremias 11, 19, Provérbios 34. E ele foi escondido para as pessoas não obterem a salvação, pois se diz:
que somente aqueles que invocarem o nome do Eterno serão salvos. Atos e Romanos 10:9, perdão. Não existe salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Atos 4:12. Do céu de Roma, do céu da África, do céu da Grécia, do céu do Brasil, etc. Portanto, você que agora tem em mãos as escrituras que trazem o nome do Eterno e do seu Filho, seja um portador da salvação, como os apóstolos foram. Atos 13:47. Eles eram portadores da salvação, porque eles levavam o nome que salva. Você é um vaso escolhido para levar o nome, e não nomes. Tá certo, irmãos? Disse Alcha, Atos 9:15. Hoje as pessoas podem ser salvas invocando o nome do Eterno na pessoa do seu filho Alcha. Por isso está escrito: mas como poderia invocar aquele de quem não ouviram falar? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podiam pregar se não forem enviados? Conforme está escrito: quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias, mas não obedecem ao Evangelho. Diz com efeito Ishaial, que é o profeta Isaías: e ao quem acreditou em nossa pregação, a quem foi revelado o braço de Al. Assim fica claro, nem todos vão crer no verdadeiro Salvador. E Alcha, este é o braço de Al. Por isso se diz: ninguém pode colocar outro fundamento, ou seja, nome, além do que já está colocado. E Alcha Machia, 1 Coríntios 3, do 10 ao 11, irmãos. Então, irmãos, é muito interessante essa leitura. Vocês podem ver, né, e perceber aqui, com o acompanhamento da leitura, o quanto nós fomos enganados, né? Os nomes do profeta foram mudados, né? Porque o nome do profeta traziam e trazem o nome do Altíssimo. O nome do Filho traz o nome do Pai. Pois é o nome do Filho junto com o nome do Pai que forma o nome da cidade, né? E não é Jerusalém, é Yahushalom. É fácil ver o nome Yahw, o Pai, mais Shá, que já faz Yahusha, e o nome da morada, né? Yahushalom. Por isso eles mudaram o nome do povo que trazia o nome do Altíssimo. O povo que é chamado pelo meu nome, a cidade que é chamada pelo meu nome. Por isso eles mudaram para judeus, para tentar dar a veracidade do nome de Deus, né? Esse título que significa Zeus, que na verdade o nome dos judeus é Ialdim, ou seja, povo de Ial. Entendeu, irmão? Até o nome da cidade, do país, Israel, que é um nome político, na verdade é Israel. Então eles mudaram tudo, irmão, meteram a mão em tudo, bagunçaram tudo para esconder. Estava escrito, os profetas profetizaram que iam esconder o nome do Filho. Iam esconder o nome do Filho. Vamos ler aqui para vocês verem que esconderam realmente o nome do Filho e foi profetizado. Em Irmial, Jeremias 11:19, vocês podem procurar aí, ó. Jeremias 11:19 diz o seguinte, a profecia do profeta: eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido os que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua ceifa, vamos cortá-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. A árvore aqui, meus irmãos, está representando o Salvador, representando Yahusha. E não foi exatamente isso que aconteceu, meus amados. Eles cortaram o nome de Yahusha, arrancaram pela raiz, esconderam mesmo, trocaram. E não houve memória mais desse nome. Esse nome se perdeu-se até os tempos de hoje. Pela benevolência de Yahweh Todo-Poderoso, o nome do seu Filho e o seu nome foi revelado, meus irmãos. Vocês podem ver que foi profetizado, estava escrito que ia acontecer desse jeito. Agora eu pergunto a vocês, como não acreditar nisso? Estava escrito, isso é uma profecia. Podem ver, eu era como um cordeiro. Quem é o cordeiro que fala nas escrituras? Não é Yahusha, irmão? Não é o Salvador? Destruamos a árvore e sua ceifa, e cortamos a terra dos viventes, para que não haja memória do seu nome.
não seja mais lembrado, ou seja, o nome dele não foi mais lembrado, e foi isso que aconteceu, né? A profecia se cumpriu. Só que da mesma forma que tinha profecia que ia esconder o nome do filho, e assim automaticamente o nome do pai também ia se perder, o Altíssimo também tinha profecia. Em Ishaial, o profeta Isaías fala: portanto o meu povo saberá o meu nome, portanto saberá naqueles dias que sou eu o que falo, eis-me aqui. Então, da mesma forma, irmão, que tem a profecia para esconder os nomes de nós, o Altíssimo fez uma promessa dizendo que nos últimos dias o seu povo que está espalhado pelo mundo inteiro, ia saber o seu verdadeiro nome que tinha se perdido. Que o inimigo, ele não podia anular as escrituras, mas podia inserir fermentos dentro dela, mudando os nomes, colocando nomes de ídolos para ele ser adorado, né? Pois ele tinha e tem esse desejo no seu coração de querer a adoração de toda a criação do Ial Todo-Poderoso, do Altíssimo Criador, pois ele quer se assentar no trono do Pai. Então, como ele ia fazer isso? Ele perseguiu durante toda a história o povo do Criador, e viu que quanto mais ele perseguia, mais a fé desse povo se fortalecia. Então ele mudou de estratégia. Ele fermentou o nome de ídolos pagões, nome de vários deuses pagões, né? E agora você adora a Satanás, mesmo sem saber, meus irmãos. Essa é a verdade. Como ele fez isso? Você me pergunta. Eu lhe respondo: através de Roma, da Igreja Católica Romana, na época de Constantino, que criou o cristianismo. O Mashiach nunca mandou criar religião, nem abrir igrejas, irmão, porque a igreja é você, sou eu, entendeu? Então, o que Satanás fez? Ele se introduziu dentro das escrituras, modificando o nome, escondendo o nome do Altíssimo, o nome do seu filho, o nome do povo, modificou tudo através de tradutores malignos usados por ele, e se assentou-se no meio de uma igreja infiel, de uma igreja prostituta, que é a Igreja Católica, meus irmãos. É a Jezabel espiritual, é a grande meretriz, é a Babilônia, que tem o nome mistério em sua testa. Ela que deu o seu cálice para todos os reis, e todos os reinos da terra se prostituíram com a sua prostituição. É dela que está falando o livro de Revelações de Apocalipse. É da Igreja Católica, quando se refere à grande meretriz, a igreja infiel, a grande prostituta, a Babilônia, se referindo a ela, meus irmãos. Pois ela fala e pegou a medida de 3 fermentos, da medida de 3 colheres de fermento, e jogou nas escrituras. Aí a Trindade, a maior aberração da história, já inventaram. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso é uma aberração, meus irmãos. Só existe um Criador. Ouve, ó Israel, Ial é um, não existe outro além dele. Então, meu irmão, só existe um Criador e um mediador entre nós, os seres humanos, e o Pai. 1 Timóteo 2:1. Eis o que é bom e aceitável diante de Ial, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Criador, tá vendo, meus irmãos? Não 3, e um só mediador entre Ial e os homens, um homem, Yahushua Mashiach, que se deu em resgates por muitos. Entender, meus irmãos, agora que são 2 desde o princípio da criação. O verbo estava lá. Quem é o verbo? Yahushua Mashiach, a sabedoria do Pai, o unigênito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos no plural, não é um, mas 2. Entendeu, irmão? Então, o Filho estava com o Pai desde o início da criação, meus irmãos. Tudo foi feito por intermédio do seu Filho unigênito. O Pai fez toda a criação para o seu Filho. Colocou tudo debaixo dos seus pés, meus irmãos. E o que Yahushua fez? Yahushua uniu o homem de novo com o seu Criador. Assim como na época de Adão, antes de Adão cair, da queda de Adão no Éden, o Ial vivo convivia junto com o homem na terra, dava espaço junto com ele, caminhava junto com ele no Éden. Mas a partir do momento que Adão caiu e o pecado entrou-se no homem, então, meus irmãos, o Altíssimo expulsou Adão do Éden, e ali se quebrou-se a aliança. E o que o Yahushua veio fazer? A missão de Yahushua, além de resgatar o homem que já estava condenado ao fracasso, à destruição,
Ele pegou o homem que estava na escuridão, longe do seu pai, e nos aproximou de novo como uma ponte, meus irmãos. Ele tirou todos os nossos pecados que foi introduzido através de Adão. Tirou tudo, pois Adão, como sendo um homem, o pecado entrou no mundo através de Adão, ele sendo um homem. E através de um homem, como está escrito aqui em 1 Timóteo, Yahshua Mashiach, o pecado foi tirado de toda a humanidade. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, meus irmãos. Para continuar aqui, vocês podem, vamos ler aqui Apocalipse 3, 12 ao 13. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Pai, e dali nunca mais sairá, e escreverei nele o nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Pai, a nova, Ial, nome do Pai, Maishá, nome do Filho, Maslan, morada, ou seja, Ial Shalom, o nome do Pai com o nome do Filho, junto com a morada, forma o nome da cidade santa, meus irmãos, Yahweh Shalom, aleluia, que desce do céu de junto do meu Pai. E o meu novo nome, tá vendo, meus irmãos? Uma palavra é clara, o meu novo nome, pois o nome de Yahshua, antes dele vir como um homem aqui na terra, quando ele vivia lá, junto com seu Pai, o nome dele não era Yahshua. Ele ganhou esse nome a partir do momento que ele aceitou a missão e veio resgatar o povo do Altíssimo. Veio apresentar uma igreja imaculada para o seu Pai. Então ele ganhou esse nome, Yahshua, que significa Yahweh salva. Entendeu, meus irmãos? Pois o nome dele mostra a missão que ele veio fazer aqui nessa terra. Aleluia, meus irmãos. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Continuando, irmão, aqui em Apocalipse 14, 1. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e os 144.000 que traziam escrito na sua fronte o nome dele e o nome do seu Pai. Agora, meus irmãos, a pergunta que não quer calar: que nome é esse? Está dizendo que os 144.000, ou seja, os selados do Apocalipse, 144.000, 12.000 de cada tribo, vai trazer na sua testa, na sua fronte, o nome dele e o nome do seu Pai. Que nome é esse, meus irmãos? Yahshua. É esse o nome, meus irmãos, que vai estar selando na testa dos 144.000, meus irmãos. Yah, o Pai. Shá, Yahshua, o Filho. Esse é o selo, meus irmãos. Esse é o nome. Junto o nome de Jesus com o nome de Deus, vê que combina, meu irmão. Vê que encaixa perfeito com o que está escrito. De jeito, maneira nenhuma, meu irmão. Pois este não é o nome. Deus nunca foi o nome do Criador. Jesus nunca foi o nome do Salvador, meus irmãos. Pode doer em você agora, mas aquele que tem sede de verdade, de buscar a justiça, vai pesquisar, vai pegar a palavra, vai buscar o entendimento do Pai, vai pesquisar nas fontes, pois está aí a internet, as redes sociais, o celular para você pesquisar, meu irmão. Nada é oculto que não venha a ser revelado. Entendeu, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui. Filipenses, meus irmãos, 29:10. Pelo que também Yahweh exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yahshua se dobre todos os joelhos nos céus e dos que estão na terra e daqueles que estão debaixo da terra. Aleluia, meus irmãos. Esse versículo é tremendo. Qual é o nome, irmão, que está acima de todo nome? Yahweh, o nome do Criador, o nome do Todo-Poderoso, o Onipotente, o Altíssimo. Então o Pai deu por herança o seu nome, o nome do seu Filho. Por isso o nome Yahshua, Yahweh salva, porque é esse nome, toda a língua confessará, todo joelho se dobrará, nos céus, os anjos, aqui na terra, todos os homens, reis, pequenos e grandes, e até no abismo, irmão, debaixo da terra, todos os joelhos confessarão e se dobrarão e confessarão que Yahshua é o ungido, ou seja, é o Messias, o Mashiach, para a glória de Yahweh, o seu Pai. Aleluia. Eu espero que até aqui os irmãos tenham entendido e tenha ficado bem claro, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui. Hebreus 1:4. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles.
Qual nome é superior dos anjos, meus irmãos? Que nome é esse que é superior a todos os nomes que existem? Yahweh, o Pai, o Criador. Então, tá falando aqui que Yahushua herdou, ou seja, Yahushua herdou o nome do seu pai. Assim como você que tem um filho, né? Seu nome pode ser Pedro, você vai colocar o nome do seu filho Pedro Júnior ou Pedro Filho. Ele herda seu nome, assim como você coloca o seu sobrenome no seu filho. Então, o filho herdou o nome do seu pai. Aleluia, irmãos. Matitial, Mateus 10, 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Odiado por causa do meu nome. Tá vendo, meus irmãos? Que nome é esse, irmãos? Aonde, desde quando você pregando o nome de Jesus, o nome de outros ídolos aí que existem no mundo, você é perseguido por esse nome? Experimente abraçar o nome de Yahushua, para você ver que dentro da sua casa você é perseguido. Aonde você chegar com esse nome é perseguido. O fardo é pesado, meu irmão. Quem carrega esse nome tem que ter coragem, tem que ser um povo de fé, de fibra, meus irmãos. Continuando aqui, irmão. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Sai da onde, meus irmãos? Aqui está falando de sair da onde? Da sua casa? Não. Sair das denominações religiosas, meus irmãos. O Messias não mandou, nem os apóstolos saem por aí. Vai-te e abrir denominações, abrir igrejas de pedra, templos de pedra. Ou vai-te e se faz religiões. Não. O Messias não pregava religião. Ele não pregava para a favor da religião, ele pregava contra a religião. Entendeu, meus irmãos? Yahushua pregava contra a religião, foi por causa disso que ele foi morto, porque ele falava a verdade, assim como seus apóstolos, assim como Estevão, o primeiro mártir, assim como Shaul, Paulo. Eles pregavam contra o sistema religioso, meu irmão, que já existia naquela época. Por isso, sai dela, povo meu. Porque, infelizmente, o sistema religioso, as denominações estão todas corrompidas, meus irmãos. A própria Escritura, como eu já falei no início, o Satanás meteu o fermento dela dentro das Escrituras, meus irmãos. Introduziu versículos, até livros inteiros, livros hereges, que traz heresia, que traz nome de ídolos pagões, meu irmão. Colocar o nome de ídolos na sua boca para você adorar ídolos. Senhor, Baal, Deus, que é o mesmo que Zeus, o ídolo grego. Jesus, que é Jesus, que é o Deus porco de Roma. Infelizmente essa é a verdade, meus irmãos. Está doendo em você? Não posso fazer nada. Nada podemos contra a verdade. Daniel 8, do 9 ao 12. De um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como na do país do esplendor. O país do esplendor aqui é Israel, meu irmão, é Israel. E ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte dos exércitos e das estrelas e colocando-as aos pés. E chegou até a exaltar-se contra o príncipe dos exércitos. O príncipe dos exércitos aqui, meu irmão, é Yahushua, o filho do Altíssimo. O príncipe dos príncipes, o general de Yahweh. Sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito em tudo aquilo que empreendeu. Sobre o sacrifício perpétuo, meu irmão, o sacrifício do cordeiro, de Yahushua no madeiro. Eles tiraram o sacrifício de Yahushua e colocaram a iniquidade, um animal imundo, colocaram um porco para ser adorado, colocaram Jesus, colocaram Jesus, esse ídolo pagão, esse ídolo de Roma, meus irmãos. Derrubou por terra a verdade, Yahushua. Derrubou por terra a verdade, meus irmãos, está escrito. Mais claro do que isso, impossível, entendeu? Sujou o santuário, derrubou por terra a verdade, se exaltou contra o príncipe dos exércitos, contra Yahushua, Roma, a igreja católica, meus irmãos. Oséias 4:6. Meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio,
porque esquecestes o ensinamento de teu Criador, eu também me esquecerei dos teus filhos. Tá vendo, meus irmãos? O povo se perde, muitos povos se perdem, são lançados no lago de fogo por falta de conhecimento, meus irmãos, por preguiça, por acreditar em homens. São homens ensinando homens, meus irmãos, e eles não buscam o ensinamento, a sabedoria que vem do alto, que vem de Yahweh, o Criador. Entendeu, meus irmãos? Agora eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos, umas folhas que eu imprimi aqui de 2 dicionários. Por quê? Por quê? Ah, irmão David, por que Yahusha? Vamos pegar aqui uma folha que eu imprimi no dicionário grego, hebraico e português. Aqui, prefixo, o verbo salvar. Veja, salvar. Veja, sublinhado. Acabei de perto para vocês verem. Yasha, Yasha, salvação, salvar. Yasha. Isso em hebraico, viu, irmão? Isso aqui é o significado de salvação em hebraico. Yasha. Você pode ver o significado aí. Resgatar, salvar, defender, libertar, preservar, vingar, livrar, ajudar. O verbo é encontrado mais de 200 vezes em todo o Antigo Testamento, e a descrição, numa só palavra, da resposta do Criador às necessidades da humanidade. Lembrando, irmão, que eu não falo o nome de Deus porque eu não vou falar esse nome pagão, né, meus irmãos? Se eu sei o verdadeiro nome Yahweh, eu vou estar blasfemando contra o nome do Altíssimo. Eu indico que o irmão faça o mesmo, viu? Quando chegar nesse nome pagão, vocês falem o verdadeiro, agora que sabem o verdadeiro. Pois o Eterno escolheu uma forma desse verbo para o nome do seu filho. Aí aqui vocês veem, irmão, a corrupção. O dicionário, ele nos mostra que o prefixo de salvação é Yasha. Chega aqui, eles falam que o Altíssimo escolheu a forma desse verbo e coloca Yeshua. Totalmente errado, meus irmãos. Aqui foi a primeira corrupção. Porque na época dos escribas e fariseus, aqueles que rejeitaram e rejeitam Yahusha até hoje, eles não aceitavam que Yahusha era o Messias, era o ungido, era o Filho do Altíssimo. Por isso, eles o chamavam de Yeshua, porque eles blasfemavam contra o nome. Porque se eles chamassem ele de Yahusha, aceitassem esse nome, eles estavam admitindo que ele era o Filho do Altíssimo, entendeu? Por isso, eles chamavam ele de Yeshua. Ie vem do aramaico, significa bode, que significa aqui, ó, ele salvará. Ele quem? O bode salvará. O bode salvará. Entendeu? Libertador é aquele que abriu totalmente os portões do cativeiro e soltou-nos, resgatou-nos e continuamente nos defende e preserva. Tá vendo, meus irmãos? Como começou aqui a corrupção, meus irmãos. Yeshua. Foi daqui que vieram traduzindo, que nome de pessoa, nome próprio não se traduz, até chegar no Jesus que conhecemos hoje. Uma tradução, pegaram de uma tradução errônea, blasfêmica, até chegar no que conhecemos hoje, abominação desse nome Jesus, que significa isto é um pouco. Agora, meus irmãos, eu vou mostrar a vocês a forma correta desse verbo, o nome certo que é para ter chegado aqui para nós e no mundo inteiro. Dicionário palavra-chave. Isso aqui foi que eu peguei do vídeo do irmão Romilson. É um dicionário, se eu não me engano, está na Bíblia da palavra-chave. Veja, meu irmão, a mesma coisa, né, no início. Salvar, Yasha. Aí vem alguns significados, vocês podem ver. Resgatar, salvar, defender, libertar, preservar, vingar, livrar, ajudar. O verbo é encontrado mais de 200 vezes em todo o Antigo Testamento. E a descrição, numa só palavra, da resposta do Altíssimo às necessidades da humanidade. Yahweh escolheu uma forma desse verbo para ser o nome de seu filho. Que nome é esse, irmão? Yahusha. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Yahweh, meus irmãos. Podem ver, meus irmãos. Esse é o dicionário correto. Esse nome era para estar aqui, neste outro. Vejam.
podem ver, meus irmãos. Yeshua, Yahusha. Esse é o correto, meus irmãos. Que significa ele salvará, ou seja, Yahweh salvará, Yahweh salva, Yahweh é a salvação. Vê em Mateus 1:21, a ideia original de Yahshua era soltar, abrir totalmente. O nosso libertador é aquele que abriu totalmente os portões do cativeiro, soltou-nos, resgatou-nos e continuamente nos defende e preserva. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Agora você está vendo, meus irmãos, isso aqui é documento, meus irmãos, isso aqui é um dicionário. Como uma pessoa bate de frente com um dicionário? Entendeu, meus irmãos? Yahshua, vejam o correto, Yahshua. Esse é o nome, o prefixo de salvação. Que essa foi uma forma que o Altíssimo escolheu. O Altíssimo, o próprio Pai escolheu esse nome. Não foi um homem não aqui da terra que deu esse nome para ele, não. Foi o Pai que escolheu esse nome. Deu o seu próprio nome para o seu filho. Por isso, Yahshua. Yahweh salva. Aleluia. E não Yeshua, que quer dizer o bode salva. O bode não salva ninguém, meus irmãos. O bode nós sabemos que é Satanás. O bode é da maçonaria. É Baphomet, meus irmãos. Então, isso aqui tá fora, é pagão, entendeu, meus irmãos? Aqui é corrupção. Eles corromperam o nome do Messias, que é Yahshua e não Yeshua. Yahshua. Vejam, Yahshua, não Yeshua. Veja a contradição. Aqui vem a forma correta, Yahshua. Chega aqui, por quê? Eles colocam Yeshua. Tá vendo, meu? Como o dicionário aqui, esse dicionário primeiro aqui, ele se contradiz. Vejam a contradição. Ele se contradiz, meus irmãos. Tá vendo? Yahshua, salvação, salvar. Aqui põe Yeshua. Não faz sentido nenhum, entendeu? É contraditório totalmente, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu espero que não reste mais dúvida. Não reste mais dúvida na mente de vocês. Que o Altíssimo venha iluminar o coração de vocês. Que Yahweh Todo-Poderoso venha abençoar a vida de cada um. Em intermédio de Yahshua Mashiach, o nosso único e verdadeiro pastor e salvador, redentor, nosso irmão mais velho, meus irmãos. Fiquem todos na benevolência de Yahweh. Assim seja, meus irmãos. Vejam. Yod, Re, Vav, Re, YH, WH, pronúncia Yahweh. Yod, Re, Vav, Shin, Ai, YHW, Shah, SHA, Yahshua. Então, irmãos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam partilhar esse vídeo para um número máximo de pessoas, de irmãos que estão aí em denominações, vivendo escuridão e engano e mentira, meus irmãos. Pois os pastores nunca vão ensinar isso a vocês. Os líderes religiosos nunca vão apresentar a verdade para vocês. Porque se ele falar isso aqui para vocês, infelizmente para eles quebram. Eles quebram. Porque ninguém vai querer mais frequentar a igreja sabendo que você é a igreja, não um templo de pedra. Você é a igreja viva, meus irmãos. Cada um de vocês forma uma pedra viva na construção da igreja do Mashiach. Nós somos membros do corpo de Yahshua. Yahshua é o cabeça e nós somos os membros. Aleluia. Fiquem todos na paz de Yahweh. Que Yahweh venha dar sabedoria e discernimento espiritual a cada um de vocês. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja. Bom final de semana a todos. Um excelente domingo em nome de Yahshua Mashiach.